Olá! Hoje a gente vai dar uma olhada mais de perto num momento diplomático bem importante, o encontro recente lá no Alasca entre os presidentes Donald Trump e Vladimir Putin. A nossa base aqui é um artigo bem detalhado da BBC sobre essa cúpula. Olha, a expectativa era alta, né? Falar de paz na Ucrânia, mas parece que a reunião acabou levantando mais dúvidas do que certezas. Vamos analisar o que rolou e o que isso pode significar para o Trump, para o Putin e, claro, para o presidente Zelensky da Ucrânia. Vamos lá. Exatamente. O encontro foi na sexta, dia 15 de agosto de 2025. Muita antecipação, sim, mas, no fim das contas, terminou sem um acordo claro de cessar-fogo. Essa ausência, por si só, já é um sinal, né? Talvez a substância não tenha acompanhado toda a pompa. Vamos focar nos pontos-chave e no que veio depois. E falando em pompa, isso foi uma coisa que chamou muito a atenção, né? A recepção do Putin no Alasca. Tapete vermelho, Trump super receptivo. E isso para um líder que, bom, vinha sendo bem isolado pelo Ocidente desde 2022 por causa da invasão da Ucrânia e que ainda tem um mandato de prisão do Tribunal Penal Internacional nas costas. O simbolismo aqui é fascinante. Em poucos meses, o Putin passou de, digamos, pária a ser recebido assim em solo americano. Essa recepção toda, com direito à carona na limusine do Trump, a famosa The Beast, isso foi interpretado como uma vitória de imagem muito clara para o Kremlin. E o detalhe: aconteceu depois de um prazo que o próprio Trump tinha dado para um cessar-fogo, prazo esse que espirrou sem aparentemente nenhuma consequência imediata. Na declaração depois do encontro, nada sobre novas sanções. Isso reforça essa percepção, né? Quer dizer, receber ele assim, sem o cessar-fogo que o Trump tinha exigido antes, muda bastante a dinâmica que a gente vinha vendo, né? Reverte meses de isolamento. Exatamente. E nas declarações, o Putin pareceu bem à vontade com isso. Elogiou a atmosfera, chegou a falar do passado russo do Alasca, só depois que ele mencionou a situação na Ucrânia. Ah, sim. E como ele falou da Ucrânia? Ele usou uma expressão-chave: eliminar as causas profundas do conflito antes de se falar em paz. Isso é visto como um código, né, para as exigências máximas da Rússia. Tipo, reconhecimento da soberania deles nos territórios ocupados, Ucrânia desmilitarizada, neutra, condições que para Kiev são simplesmente inaceitáveis. Entendi. Então ficou claro que não teve acordo substancial sobre o fim da guerra mesmo. Já o Trump foi mais contido, né? Nas palavras, pelo menos. Falou em grande progresso, muitos pontos de acordo, mas sem dar muitos detalhes. E é curioso, ele não mencionou Ucrânia ou cessar-fogo na fala inicial dele. Só falou do número de mortos. E admitiu, não chegamos lá. Sim. Só que no dia seguinte, depois de falar com aliados, ele postou na internet que o melhor seria ir direto para um acordo de paz. Mudou o discurso. Essa mudança de foco é bem significativa. Sair de um cessar-fogo imediato, que basicamente congelaria a situação atual no fronte, para buscar um acordo de paz direto, que é um processo muito mais longo, mais complexo. E mais demorado, né? Bem mais demorado. Envolve negociação de território, segurança, status político. Nesse contexto, isso pode acabar dando mais tempo e talvez mais vantagem para a Rússia na mesa de negociação enquanto a luta continua no terreno. Ao mesmo tempo, a cúpula serviu para consolidar essa reaproximação EU-Rússia. Terminou até com um convite do Putin para o Trump ir a Moscou e o Trump pareceu gostar da ideia. Certo. E enquanto isso acontecia no Alasca, como que a Ucrânia e a Europa reagiram? Elas que têm sido a base de apoio para Kiev. Olha, as reações foram cautelosas, mas firmes. Líderes europeus importantes, França, Itália, Alemanha, Reino Unido, pediram logo novas conversas, incluindo Zelensky, e reafirmaram o apoio à Ucrânia e a necessidade de manter a pressão sobre a Rússia. E o Zelensky? O Zelensky confirmou que vai se encontrar com o Trump em Washington. E ele reforçou os pontos dele. Sanções têm que aumentar se a Rússia dificultar a paz e qualquer decisão sobre o futuro da Ucrânia, especialmente sobre território, tem que ter a participação e o aval ucraniano. As demandas imediatas dele continuam as mesmas: cessar fogo, libertação de prisioneiros e garantias de segurança reais.
Então, na prática, essa falta de um cessar-fogo imediato, que era o que Kiev mais pressionava para conseguir, acaba sendo um golpe para a Ucrânia no curto prazo. Sim, parece que sim. A falta desse cessar-fogo e essa mudança para buscar um acordo de paz mais amplo que vai levar tempo, isso favorece a dinâmica militar atual da Rússia. O artigo da BBC que a gente está usando como fonte até menciona isso, que as forças russas continuam avançando aos poucos no leste da Ucrânia. Cita a captura recente de vilarejos como Kolodiazi e Voronezh. Nossa! É um lembrete bem duro de como essa diplomacia de alto nível impacta diretamente o que acontece no campo de batalha. Então, resumindo o que a gente viu, uma cúpula com muito simbolismo, uma aparente vitória diplomática para o Putin e uma mudança na estratégia americana. Sai o cessar-fogo imediato, entra a ideia de um acordo de paz direto. E tudo isso enquanto a guerra continua lá, sem pausa. Exatamente. Isso deixa uma pergunta no ar, né? Para a gente ficar de olho nos próximos passos diplomáticos. Que tipo de acordo de paz seria possível nessas condições? Considerando as demandas russas, que a gente conhece, e, claro, a insistência mais do que justa da Ucrânia em participar e aprovar qualquer coisa que afete seu futuro e sua integridade territorial. É uma questão complicada. Com certeza. Algo para a gente acompanhar bem de perto.